encontro presencial em São Paulo. A Dani Camargo estava lá, a Rose e também o Anderson estiveram presentes, o Leonilton e a família estiveram presentes, também, quem que estou vendo aqui na minha tela, o Nilson e a família presente, muitos outros estiveram presentes, e já anuncio que em agosto teremos um segundo evento presencial em São Paulo. Então vamos nos programar para estarmos juntos nessa oportunidade. Queridos, sendo que nós temos aqui companheiros nessa missão do estudo bíblico por anos e anos, o Wilton, que é o nosso veterano, que tem 5 anos já de formatura, vocês sabem que eu e a Vânia pertencemos à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E nós temos dois estudos. Na segunda-feira, nós falamos estritamente a respeito da Bíblia. Na quarta-feira, nós falamos sobre a Bíblia e o livro de Mórmon. Então, às vezes, nós citamos alguns, digamos, conceitos na quarta-feira que se encontram tanto na Bíblia quanto no livro de Mórmon. E para quem conhece um pouco a respeito da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, sabe que existe uma cultura entre os jovens. Quando eles completam 18 anos, eles partem para uma missão. E lá eles dedicam 2 anos da vida para levar a mensagem da palavra, levar resgate, levar esperança, levar, acima de tudo, o amor de Deus para as pessoas. Quando eu tinha 18 anos, passei 2 anos em Portugal. Quando a Vaninha tinha 18 anos, passou 1 ano e meio lá no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Um dos meus filhos passou 2 anos na África, outro passou no Texas. Os dois mais novos, um passou no Amazonas e outro passou na Califórnia. Ou seja, faz parte da cultura, da tradição. E meus netos não são diferentes. Recentemente, um acabou de voltar da Inglaterra, outro voltou de Belém do Pará e outro voltou de Angola. E ah, não ontem, né, domingo, mas domingo passado, eu vi 3 experiências. Eu gostaria de relatar duas para vocês que tocaram meu coração. Esse meu neto que estava lá em, na Inglaterra, ele relatou a seguinte experiência, que um dia ele entrou num ônibus juntamente com o companheiro dele. O companheiro dele, de acordo com o relato, veio da Uganda, um país predominante muçulmano. E esse jovem foi criado de berço muçulmano. E quando ele atingiu uma certa idade, de maioridade, ele se converteu ao cristianismo. E depois que ele converteu-se ao cristianismo, o castigo que ele recebeu da família, sabe qual foi? Ser expulso da casa. Ou seja, foi uma decisão muito forte para ele e a penalidade que ele recebeu da família é ser simplesmente expulso. Então, esse jovem, de repente, teve que se enfrentar a viver na rua, por ter aceitado Jesus Cristo como Salvador, como Mestre, como Redentor, como a única esperança de vida eterna. E, obviamente, que pelo fato de ele ter sido batizado, aceitado o Evangelho e seguido, ele foi acolhido pelos irmãos. Quando passou 1 ano após a sua conversão, ele então decidiu que ele ia levar a palavra de Deus para as pessoas. E ele foi designado para a Inglaterra. E daí, naquele momento, ele foi companheiro do meu neto, que estava lá na Inglaterra. E meu neto contou essa experiência, eu fiquei realmente comovido. Diz que estavam os dois, o meu neto e esse rapaz da Uganda, num ônibus. Enquanto ele estava no ônibus, lá na Inglaterra, havia uma senhora de cadeira de rodas. E a cadeira de rodas dela quebrou dentro do ônibus, só que ela queria descer, mas não conseguia, porque a cadeira de rodas travou, não ia para frente nem para trás. Daí, meu neto contando a história. Naquele dia, nós tínhamos 6 visitas para 6 famílias para levar a palavra de Deus para aquelas 6 famílias. E eu sabia, ele relatando, que se nós fôssemos interromper o nosso trajetório para socorrer aquela senhora, possivelmente a gente não ia conseguir as 6 famílias. Daí eu perguntei para o meu companheiro da Uganda,
companheiro, o que que nós fazemos? Nós vamos levar a palavra de Deus para essas famílias ou vamos socorrer essa senhora? Ele disse: não acredito que você está em dúvida. Qual que é mais importante? Aplicar a palavra de Deus e socorrer o próximo ou levar a palavra? Daí naquela hora caiu a ficha do meu neto. De acordo com o meu neto, eles abraçaram a senhora, pegaram a cadeira, tiraram ela de dentro do ônibus, puseram ela na rua, tentaram consertar a cadeira, não conseguiram consertar a cadeira. Daí ligaram para o filho dela. Daí o filho dela demorou um tempão para atender, depois ele atendeu, finalmente levou um tempão para ele vir até aquele ponto de ônibus. E finalmente a senhorinha foi socorrida, foi acolhida, foi encaminhada. E quando eles olharam assim no relógio, já tinha se passado mais de 3 horas que eles estavam ali com aquela senhora. Mas esse jovem já voltou para casa. Ele já está aqui, levando a vida normal, estudando, trabalhando, namorando, continuando a vida. Ele disse: eu nunca vou esquecer daquele dia que, em vez de levar a palavra, nós praticamos a palavra de Deus. Então, isso daí tocou muito meu coração, porque às vezes a gente quer muito levar a palavra, e às vezes a gente esquece de praticar a palavra. E talvez inspirado naquele clima que nós estávamos, o meu outro neto, que acabou de voltar do Belém, Belém do Pará, ele disse: posso contar uma experiência? Pois não. E daí ele relatou a seguinte experiência. Dos 2 anos que ele esteve em missão, teve um dia que ele considera o dia mais significativo. Não sei se vocês sabem, a Júlia, que está aqui de Belém, sabe que todo dia à tarde chove em Belém. Quem já foi para Belém sabe que isso daí faz parte. Bate 2 horas, 3 horas, 4 horas, cai uma pancada de chuva, pancada. Mas teve um dia, de acordo com o meu neto, que a chuva começou muito antes. Começou de manhã, no meio-dia, de tarde, e as pessoas tiveram suas casas alagadas. De acordo com ele, ele caminhava na rua com água na altura da cintura. Para vocês terem uma ideia como foi forte a inundação. E naquele dia, eles disseram o seguinte: hoje nós vamos dedicar o dia para socorrer as pessoas. Nós vamos de casa em casa, tentar erguer o alimento, a cama, os colchões, colocar em lugares mais protegidos, resgatar um, resgatar outro. E eles fizeram isso praticamente o dia todo, dentro daquele clima de simplesmente se doar ao próximo. E daí ele relatou que durante os 2 anos ele visitou muita gente, deu muito testemunho, falou muito de Jesus Cristo, de Deus, do Espírito Santo, mas o dia mais significativo foi aquele dia da enchente, onde eles passaram o dia inteiro servindo o próximo. Então, para mim, novamente foi um momento de grande emoção, porque eu consegui ver nos meus netos aquilo que o Salvador ensinava. Que em alguns momentos nós devemos deixar de orar e devemos ir literalmente praticar o amor ao próximo. Então, o que eu falo, e já falei em outros momentos, vou repetir agora para todos os queridos amigos e amigas que estão conosco. Nós acreditamos que todo momento de conversão é um milagre de Deus. E Deus não tem uma idade única que ele toca o coração do seu filho. Pode acontecer na adolescência, pode acontecer quando ele é um adulto, quando ele está na faculdade, quando ele se casa, quando tem um filho, quando os filhos vão embora, quando ele está sozinho, quando ele está numa idade avançada. Todo dia é dia de conversão. E Deus, na sua infinita sabedoria, bondade, amor e misericórdia, ele sabe trabalhar o coração dos seus filhos e das suas filhas. E no momento certo, ele vai amolecer, vai deixar mais sensível aquele coração para as coisas espirituais. Então, se você, meu amigo e minha amiga, irmão e irmã, se você está satisfeito, contente, realizado, na crença, na doutrina, na filiação religiosa que você segue, sabe o que eu digo para você? Vá em frente, siga, porque a vontade de Deus se manifestou na sua vida. Se Amém. porventura você está num momento de questionamento, de dilema,
querendo conhecer algo novo e, ao mesmo tempo, ter respostas que até agora você não encontrou, eu gostaria de literalmente convidá-los para conhecer a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Conhecer tanto a sua doutrina como a prática e, acima de tudo, o relacionamento. Então, nós temos o nosso estudo aqui segunda-feira e temos o estudo na quarta-feira. Então, se alguém desejar participar do nosso estudo de quarta-feira, nós falamos exatamente sobre isso. Tudo que o Evangelho restaurado tem para oferecer a você, pai de família, chefe de família, seja homem, mulher, pai ou mãe, ou indivíduo, solteiro ou casado, não importa. Então, basta contatar a Júlia, contatar a Letícia, ela manda o link para vocês e nós estudamos juntos, além da segunda-feira, na quarta. Que o Senhor possa abençoar cada um na sua busca espiritual, no desenvolvimento da fé, na comunhão e aproximação com a sua origem divina. Essa é a minha mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Estou muito feliz de estar com vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui entre nós. E de tempos em tempos, eu gosto de parar e voltar lá para a origem. Qual que é a principal, o começo de tudo da nossa vida espiritual? O começo começa na oração, no nosso relacionamento com Deus. E a oração básica que nós temos lá no Novo Testamento, na Bíblia, né? Que diz assim, é a oração do Pai Nosso. Essa oração, ela é muito significativa porque ela nos ensina princípios muito importantes. E a gente precisa aprender esses princípios. Então, as pessoas, elas começam a repetir as palavras do Pai Nosso, como sendo a oração básica. Muitos são ensinados assim. Mas a oração do Pai Nosso é para nos ensinar princípios para nós fazermos a nossa própria oração. A oração é uma comunicação com o nosso Pai Celestial. Então, Jesus Cristo, ele foi quem fez essa oração. E como que ele começou? Pai nosso que estás nos céus. Então, aqui, ele está mostrando duas coisas. Quem é o nosso Pai e quem somos nós, né? Que Deus é o nosso Pai Celestial, é o nosso Pai, que Ele é o Pai dos nossos espíritos. Então, nós fomos criados por Deus, então Ele é o Pai do nosso espírito. Então, nós somos seus filhos, nós somos filhos de Deus. Então, é isso aí, esse princípio é muito importante. E nós não estamos orando a um Deus lá distante que a gente não conhece. Nós estamos orando ao nosso Pai, que nós vivemos com Ele muito tempo antes dessa vida. Nós vivíamos em espíritos, vivíamos com Deus num lugar chamado pré-existência, uma vida antes desta. Então, nós já existíamos nessa vida e vivíamos como filhos de Deus. Então, nós não estamos falando com o nosso Pai Celestial, alguém distante. Pelo contrário, nós devemos imaginar ele bem pertinho da gente, porque é assim que ele está. E se lembrar que ele é o nosso Pai e que nós somos seus filhos. Então, essa é a primeira frase. Pai nosso que está nos céus. Está chamando o Pai dele. Cristo estava chamando o Pai. Nós também temos que chamar. Podemos chamar diferente? Podemos, pode ser nosso Pai Celestial, quer dizer, nosso Pai dos céus, Deus eterno. Deus eterno. Quando a gente fala Deus, a gente já distancia um pouquinho Deus da gente. Quando a gente fala Pai, a gente aproxima Deus da gente. Então, depende como está a sua proximidade com Deus. Mas nós temos que chamá-lo para ele saber que nós estamos falando com ele. Então, precisamos chamar. Nós aqui gostamos de falar, meu querido Pai Celestial. É Deixa mais assim, próximo ainda, hein? é assim que eu gosto de começar a minha oração. Então, primeira coisa, quando nós vamos orar, nós temos que pensar assim, quem que vai ouvir a minha oração? É o meu Pai Celestial. Então, pensar nele, buscá-lo no nosso pensamento. Daí a segunda frase diz assim,
santificado seja o teu nome. Esse é um momento de reverência. Aqui, esse santificar significa tornar santo, honrar, reverenciar. Então, é um momento de reverência, um momento da gente estar santificando o Senhor. Antes de começar a pedir as coisas, nós estamos ali no momento de adoração. Isso aí é muito importante. Porque às vezes a pessoa já peça, já chega ali, ó, Pai Celestial, preciso disso, preciso daquilo, como se fosse um supermercado pedindo coisas. Não, não é assim. Nós temos que conversar com o nosso Senhor antes. Então, para isso, para nos aproximarmos de Deus, o ideal é começarmos agradecendo, reconhecendo a mão dele na nossa vida. Então, antes de começar a pedir, fazer uma lista de pedidos, vamos fazer uma lista de coisas, agradecimentos pela nossa família, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pelo dia que tivemos, pelo bem-estar, todas as coisas, para os nossos amigos, familiares, o que nós quisermos agradecer que tiver no nosso coração. Então, isso é reconhecer a mão de Deus na nossa vida. Nós precisamos reconhecer a mão dele. Senhor, eu reconheço, que nem o nosso amigo, o Manuel, né? Que falou a mensagem hoje. O Manuel, falou aqui a mensagem, ele estava reconhecendo a bênção que ele recebeu. Então, isso agrada a Deus. Quando nós reconhecemos, ele podia ter chegado aqui e dizer, olha, eu e o meu sócio somos pessoas muito inteligentes, Ou tivemos uma grande sorte. ou tivemos uma grande sorte e fizemos um ótimo negócio. Poderia ser, mas não. Eu quero aqui reconhecer que Deus nos abençoou. Então, isso é importante. Então, reconhecer essa gratidão, reconhecer a mão de Deus é essencial. Depois vem a terceira frase: venha o teu reino. O que será que Cristo quis dizer com essa frase, né? Venha o teu reino. É uma prioridade espiritual. É um pedido para que o evangelho de Jesus Cristo cresça, que as pessoas conheçam a Cristo, que o reino de Deus cresça em nosso coração e no coração de todas as pessoas. Então, essa frase, venha o teu reino, é que o teu reino, Senhor, avance em todas as áreas. Olha que bonito, aquele rapaz lá qual país? De Uganda. De Uganda, foi convertido. Então, que isso é o reino de Deus indo avante, chegando lá no mais humilde das pessoas e transformando a sua vida. Então, é isso que a gente deve desejar. Então, Senhor, que eu possa ser instrumento nas tuas mãos para que o teu reino cresça, que eu possa ser uma luz de bondade para as pessoas, que eu possa estender a mão em teu nome, que eu possa ser a resposta de uma oração para alguém. E a Alguém. Adriana falou algo muito importante, mano. Eu Ela não pude disse ler. que ela, depois de orar, despende um tempinho para sentir a inspiração do Senhor. O que você diz sobre isso? Muito bom. Nós vamos falar isso no final, mas é excelente, Adriana, nós ouvirmos, porque é durante a nossa oração, se nós estamos fazendo essa oração com bastante calma, reverência, nós vamos ouvir a inspiração e ela vem como uma mensagem na nossa mente. De repente, a gente lembra de uma coisa que a gente não tinha imaginado, mas aquilo vem na nossa mente. Então, isso é muito importante. Aí a quarta frase, lá do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Talvez essa seja a parte mais difícil da oração, né? Que é, Senhor, Pai Celestial, eu prefiro a tua vontade do que a minha. Mas sabe, quando a gente desenvolve uma fé maior, e uma confiança em Deus, E uma maturidade espiritual. e uma maturidade espiritual, o que que acontece? A gente consegue ver que nós não somos nada perante o Pai.
que a gente vai tomando decisão por conta própria e a gente vai dando cabeçada, vai fazendo coisa errada. Então, que é muito melhor confiar naquilo que o Senhor deseja. Então, muitas coisas que eu tenho orado, pedido na minha vida, eu tenho dito, Senhor, olha, eu estou pedindo isso, mas faça o que for melhor. O Senhor sabe muito mais do que eu. A sua vontade prevaleça. E eu vou ser paciente e aguardar o tempo que o Senhor desejar. Então, essa oração aqui, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, é dizer, Senhor, a sua vontade prevaleça na oração. Inclusive, essa foi a postagem que eu fiz no domingo. Eu disse o seguinte: quando nós deixamos tudo na mão do Senhor, nós vemos a mão do Senhor em tudo. Muito bom. E Jesus Cristo fez exatamente essa oração quando ele estava lá no jardim dos Getsemane, orando pelos pecados do mundo. Chegou uma hora que foi tão difícil, que ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. E o Senhor sabia que não era possível transferir, ele precisava passar por aquele sacrifício para que nós um dia pudéssemos voltar à presença do Pai Celestial. Então, o que que ele fez? Enviou um anjo para consolá-lo. Então, o Senhor ele vai sempre encontrar uma maneira de nos abençoar, de nos ajudar, mesmo quando às vezes não é possível mudar aquela situação. Por exemplo, uma mãe perde um filho num acidente. Eu tenho aqui a Maria Teresa que perdeu o filho dela num acidente. É horrível, mas ela ainda assim, quando passou a orar a Deus e se resignar à vontade de Deus, ela foi consolada. Então, as pessoas, depois se que a Maria Teresa quiser dar testemunho no final, pode até prestar esse testemunho, de que, a princípio, é muito difícil aceitar, mas nós temos que ficar repetindo isso aqui. Senhor, seja feita a vontade. Às vezes, Deus está nos poupando de coisas muito piores. Então, nós temos que aceitar a vontade dele na nossa vida, mesmo que é um pouco. Não é resignação, gente, é confiança. Eu confio no meu Pai Celestial e eu sei que se aconteceu isso na minha vida, é porque tinha um propósito, uma direção e que na eternidade eu vou estar com a minha família novamente. São momentos assim que nos fortalecem na nossa fé. A quinta frase: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus não ensinou a pedir riquezas. As pessoas pensam sempre que não, eu vou pedir riqueza, eu vou pedir riqueza, vou pedir riqueza. Mas não está escrito isso nas Escrituras, hein? Mas não é pecado, né, meu amor? Não, não, para pedir, eu talvez até seja. As riquezas são consequências do nosso trabalho, do nosso esforço, da nosso foco nos nossos objetivos. São as consequências, mas não é algo que a gente diz, Senhor, eu quero ficar rico porque eu quero ser melhor que o meu vizinho. Eu quero ficar rico porque o meu carro tem que ser mais novo do que meu amigo. Esse tipo de coisa não é na parte espiritual, não conta isso. E nem vai contar lá no mundo espiritual. Vou fazer uma pausa aqui, já que você cutucou. Vou fazer uma pausa por causa do seguinte: eu estava ouvindo ou lendo um artigo muito interessante e lá ele estava escrevendo o seguinte: lembram daquela história do jovem rico que foi até Jesus e Jesus perguntou para ele guardar os mandamentos? Não, isso eu já faço, já guardo tudo isso. Então Jesus que falou para ele: vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Ele tinha muitas propriedades, ficou triste e foi embora. Tem muitas histórias na Bíblia que a gente não sabe o resto da história. Pode ser que depois de algum tempo ele tenha se arrependido, tenha feito, ido atrás de Cristo. Não fala. Nós não sabemos o que aconteceu com esse rapaz. Mas o que a gente sabe? É que ele já morreu, porque ele viveu no ano lá,
do ano zero, né? Do tempo de Cristo, e, e que ele não levou consigo as suas riquezas. Que ele foi embora dessa terra e não levou todas as propriedades que ele tinha. Elas ficaram ali, na mão de outros. Sabemos lá onde está, na mão de quem hoje. Então, agora a eternidade, gente, lembrem sempre, nossa vida é um copinho de água comparada com o oceano. O oceano é uma coisa assim, não tem fim. Quando vocês vão um passeio assim no meio do oceano, num navio, uma coisa, é água para tudo lá, não tem fim aquela quantidade de água. Então, a nossa vida não é eterna, não tem fim. Nosso espírito vai viver eternamente. E o que nós criamos nessa vida, esse copinho d'água, todas as propriedades, riquezas, tudo que a gente adquirir nessa vida vai ficar aqui nessa terra. Não vai nos acompanhar. Então, não pode ser a nossa prioridade, o nosso foco. Podemos trabalhar com firmeza, adquirir mais coisas, termos mais conforto para nós, para a nossa família? Claro, é bom. E podemos, inclusive, ter liberdade de ajudar o próximo, aquele que está menos favorecido, porque nós temos para ajudar. Mas não podemos ter isso como foco, tá bom? Voltando aqui. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, não é pedir riqueza. O pão apresenta alimento, saúde, trabalho, paz, força, revelações diárias para a nossa vida. Lembram que Deus mandava o maná, que era o pãozinho lá para o povo de Israel, quando o povo estava no deserto ainda, antes de entrarem na terra prometida, depois que eles saíram do Egito? Deus mandava o maná dos céus para eles irem lá recolher e ter o alimento. Então, quem nos dá o alimento é o nosso Pai Celestial. Tudo que temos, tudo que somos, Ele que nos deu. Esse reconhecimento disso, se temos saúde, é o Senhor que está nos dando. Se temos trabalho, é a oportunidade que o Senhor está nos dando. Se temos paz, temos força física, revelação diária, se todo dia vem na nossa mente coisas melhores para trabalharmos, o nosso trabalho, o nosso serviço, para fazermos, tudo isso vem de Deus. É a luz de Deus vindo para a nossa vida. Então, nós precisamos entender que Deus está nos dando todos os dias coisas maravilhosas. E se nós temos um alimento, nós temos que ser gratos por aquele alimento. Nós temos que parar antes de comer, fazer uma pequena oração. Senhor, obrigado por termos esse alimento. Lembrando que existem 800 milhões de pessoas sem alimento. Tem muitas famílias que só tem uma refeição por dia. Enquanto a gente é com 3, 4 e está ainda lá, não posso comer isso, não posso aquilo que está me engordando, de tanta comida que tem. Então, nós temos que ter essa noção quando nós oramos ao Senhor. Então, assim como o povo de Israel precisava do maná do céu, senão eles não iam viver, porque não tinha nada naquele deserto, nós precisamos todos os dias, também nós dependemos todos os dias do Senhor. Dependemos para a nossa proteção, dependemos para o nosso alimento, dependemos para o nosso trabalho, nós dependemos do Senhor. Então, nós temos que reconhecer isso, né? E pedir para Ele abençoar aquilo que a gente está fazendo. Então, eu saio para trabalhar, fazer uma oração, Senhor, abençoe meu trabalho durante esse dia, que seja um trabalho produtivo, que eu tenha ideias, que eu tenha sabedoria, que eu trate bem as pessoas, que eu faça o melhor possível. Então, nós podemos pedir toda essa ajuda para o Senhor. Aí vem o sexto: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Aqui, o Senhor está nos ensinando que nós queremos que Deus perdoe os nossos pecados, mas a gente não quer perdoar o amigo lá que nos ofendeu, ou o vizinho, ou alguém da família, ou alguém que nos fez mal. Então, quer dizer, nós queremos que Deus nos perdoe por estarmos sempre infligindo, fazendo coisas que não o agradam. Mas nós não queremos ser misericordiosos,
nem pacificadores com o nosso, aquele que nos ofendeu. Então, a misericórdia recebida deve produzir misericórdia oferecida. Eu tenho que oferecer perdão para receber perdão. Essa merece um post, dá para você repetir, meu amor? A misericórdia recebida deve produzir misericórdia oferecida. Gostaram dessa? A gente anota aí no caderninho, hein? Não podemos esperar receber perdão enquanto nos recusamos a perdoar. É isso que está a tradução disso aqui. Não significa perdoar. Olha que interessante. Não significa esquecer nem aprovar o erro. Ah, fulano me puxou o tapete lá, me fez algo, me prejudicou muito lá no meu trabalho, e daí eu não quero perdoar. Mas não é que você não vai esquecer nem aprovar o que ele fez, é errado. Mas significa entregar a justiça nas mãos de Deus. Não somos nós que fazemos justiça com as nossas próprias mãos. Nós temos que entregar isso nas mãos do Senhor. E fazemos essa entrega na oração. Quando nós nos livramos de todos esses pensamentos ruins contra o próximo e falamos, pedimos para o Senhor que abençoe aquela pessoa, que ela tenha mais luz. Porque todas as pessoas que estão fazendo coisas muito erradas é que elas estão na escuridão. Quem que chefia a escuridão? Satanás. Então, elas estão sob a influência de Satanás. Então, nós podemos pedir que o Senhor as liberte das mãos de Satanás e envie luz na vida delas. Mas nós não faremos, como que se diz? Nós não, com as nossas próprias mãos, Justiça, meu próprio. nossa justiça. Nós não faremos justiça com as nossas próprias mãos, tá bom? A próxima fase, a 17, da oração. Não vos deixeis cair em tentação. Gente, Deus não tenta ninguém. Ai, Deus está me tentando. Não, isso não existe. Quem tenta é Satanás. Ele que nos induz ao erro. Deus não nos tenta. Mas nós podemos pedir ajuda para permanecer longe de situações onde eu posso cair. Então, é uma oração de proteção espiritual. Blindagem. É uma blindagem. É reconhecer as nossas fraquezas. Nós temos que reconhecer perante o Senhor, olha, eu tenho essa fraqueza e eu quero que o Senhor me livre de situações que me levem a cair. É essa, não me deixar, não nos deixes cair em tentação. Que a tentação vai vir pelo diabo, ele quer nos derrubar, mas se nós orarmos, Deus vai nos livrar desses lugares perigosos. E, obviamente, que a pessoa tem que ser esperta, sábia, inteligente. Se a pessoa tem uma tendência de beber e não quer beber, ela não pode ir para o bar. Se ela tem uma tendência de fumar e não quer fumar, não pode viver Comprar um cigarro, né? no meio daqueles que estão fumando, porque a tendência vai ser fumar, e assim sucessivamente. Daí o oitavo, bem rapidinho, que o tempo está acabando. Livra-nos do mal. Vivemos em um mundo de tentações. Precisamos da proteção divina contra Satanás, contra o pecado, os enganos, influências espirituais negativas. Tem muito, hein? Influência dos espíritos maus na nossa vida. Então, nós precisamos pedir que o Senhor nos livre do mal. Isso deve ser incluído nas nossas orações. Senhor, me livra dessas situações difíceis. E o nono, porque teu é o reino, o poder e a glória. Então, a oração começou como termina, com adoração, que tudo pertence a Deus e que Ele está no controle da nossa vida. Então, esse reconhecimento Cristo fez. Ele não encerrou a sua oração, ele não encerrou em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque era ele que estava falando, era em nome dele. Ele dizia, eu sou Jesus Cristo. O Pai Celestial sabia quem ele era. Então, ele não encerrou assim, ele só falou amém. Mas nós devemos seguir o que está em João 14, 13, que diz:
E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, a oração, para que ela aconteça na nossa vida, ela precisa ser encerrada em nome de Jesus Cristo. E quem que é Cristo? É o nosso advogado, o nosso mediador, o nosso irmão, o nosso mestre, o nosso pastor, e tem uma centena de nomes. Então, ele é que vai intermediar entre nós e Deus. Às vezes nós não estamos merecendo, mas porque a gente terminou a oração em nome de Jesus Cristo, Cristo, então, interfere e a gente recebe a bênção. Então, não, a oração não é feita para Jesus Cristo, não oramos para Cristo. Pelo menos não é isso que está nas Escrituras. Se vocês lerem, não tem nenhuma escritura que diz ore em nome de, ore para mim. Não. Ele sempre fala, orem para o Pai. Ele, enquanto estava aqui na terra, ele orava para Deus. Quando ele jejuou, por aqueles 40 dias ele orou, e outras vezes ele saía com os apóstolos, ia orar. Ele sempre orava ao Pai. E ele depois nos ensina que era para orar ao Pai em nome de Jesus Cristo. Tinha mais coisas, mas o nosso tempo se encerrou. Eu agradeço pela presença de vocês e presto o meu testemunho da oração. Eu sei que Deus ouve as nossas orações. Ele atende os nossos pedidos. Quando são sinceros, são humildes e quando nós reconhecemos Deus como nosso Pai, Ele ouve as nossas orações. E eu presto esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora eu vou passar o palavra. Amém. Obrigada.